Em 2008 eu estava no UniAN, que é uma faculdade adventista na Bahia. Eu sou cearense, fui estudar lá na Bahia e eu estava formando em 2008, ali em dezembro de 2008, eu estava terminando a faculdade de fisioterapia. Em 2009, eu já tinha terminado a graduação, então o sonho de toda pessoa que termina a graduação é o primeiro emprego com a formação que você se preparou por muitos anos, né? No meu caso, foram 5 anos. E eu não queria mais voltar para o Ceará. Então, tudo que eu pensava era permanecer ali. Até porque meus contatos profissionais eram daquela região. E no ano de 2009 surgiu, então, uma oportunidade muito boa. Alguém que tinha formado na minha época falou: Paty, tem uma vaga de um trabalho em Salvador. O UniAN fica 1 hora mais ou menos de Salvador. Eu fui até... Aliás, eu enviei, se eu não me engano, na época, o currículo e fui selecionada. Eram 3 fases e eu passei em todas as fases. Fui para entrevista presencial, não lembro exatamente quais eram as fases. Naquele dia, quando eu fui acreditando que eu iria assumir a função de fisioterapeuta ali naquela instituição, a gerente daquele lugar, ela foi me passar os horários. E ela me passou que seria de segunda a sábado, meio-dia. E aí eu falei para ela da minha fé, e falei que eu poderia trabalhar de segunda a sexta e o sábado de manhã eu gostaria de saber se eu poderia estar trabalhando em outro horário, poderia ser no domingo, se houvesse algum feriado eu poderia trabalhar, se alguma colega precisasse eu poderia cobrir em um horário à noite, por exemplo. Patrícia, eu entendo você, a gente gostou muito do seu perfil, a gente gostou muito de você. Mas, nesse momento, tem 2 fisioterapeutas que já estão fazendo uma especialização e é justamente no sábado. E você já estaria, de alguma forma, cobrindo esse horário delas do sábado pela manhã. Então, nós não temos como ficar com mais uma fisioterapeuta que também não vai poder ficar no sábado. Então, infelizmente, nós não vamos poder te contratar dessa maneira. E quando eu saí daquele local onde eu estava sonhando trabalhar lá em Salvador, eu tive que andar um tempinho bom ainda, porque eu precisava pegar o ônibus de volta para o UniAN. Enquanto eu andava ali naquela avenida, é uma avenida bem conhecida lá em Salvador, eu estava triste e pode ser que você diga, mas você não sabia que estava fazendo a coisa certa? Por que você estava triste? Mas mesmo fazendo a coisa certa, nós somos humanos e a gente fica triste porque as expectativas que a gente colocou foram quebradas ali, mesmo sabendo que precisava tomar a decisão certa. Porém, a minha tristeza durou pouco tempo. Logo, Deus foi colocando na minha mente uma frase repetida, um verso bíblico, que diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E isso repetia na minha mente enquanto eu caminhava ali naquela avenida barulhenta, só conseguia ouvir um som, que era esse: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu tive a certeza de que Deus havia respondido minha oração. Eu entreguei isso em oração, apresentei isso para Deus. Ele respondeu, não era do jeito que eu esperava, mas eu já tinha experimentado suficiente a bondade de Deus a ponto de saber que mesmo quando Ele não respondia a minha oração do jeitinho que eu queria, sempre era o melhor para mim. E eu sabia que Deus não negaria nada que fosse realmente maravilhoso para mim. Se Ele tinha permitido que eu recebesse um não, tinha um propósito muito maior. O que de fato aconteceu. Anos depois eu vim para o UNASP, trabalhar no UNASP, Engenheiro Coelho.
Depois de 1 ano e meio, trouxe a minha família para morar aqui também. Minha família recomeçou a vida aqui. Estão extremamente felizes já há quase 8 anos aqui. Eu conheci o meu marido através de uma amiga daqui. Ele estava lá no Canadá, mas ela falou dele para mim, começamos a conversar e casamos já há quase 6 anos. Deus faz muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, se nós tivermos a coragem. E não é nem coragem, na verdade, é sabedoria mesmo. De saber que quando a gente entrega na mão dele e diz sim para ele, a gente ganha infinitamente mais, até quando a gente parece perder.